Fala pessoal, meu nome é Camila Rossi, sou Head de Marketing e Inovação da MedConte e nós estamos aqui para mais um Magic Pod. Carla, é com você. Oi, pessoal. Estamos hoje aqui com a querida Maria Clara, conterrânea da gente, né? Quem estiver aí assistindo, ouvindo, deve estar pensando, só tem baiano? Meu Deus do céu. Ela nem começou a falar, a gente já deu spoiler, né? Maria Clara vai se apresentar um pouquinho, vai contar aí quem que ela é, qual que é a especialidade dela, qual que é o foco dela, pra gente bater um papo, assim, bem tranquilão aí sobre sua jornada na medicina. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, duas baianas também, mulheres, né? Eu sou Maria Clara, eu sou médica, endocrinologista, sou especialista, né, em nutrição esportiva e obesidade e atualmente eu atuo na área de saúde da mulher, obesidade, emagrecimento, de um modo geral. Perfeito. E me conta um pouquinho, a gente falou, né, que a gente é da Bahia, mas estamos em São Paulo. Então, como é que foi isso? Por que você saiu de Salvador, nossa terrinha tão Como é que maravilhosa? você chegou aqui? Como é que você chegou aqui, Do Já nada? do nada. Você começou... Não foi do nada. Não foi do nada. Conta um pouquinho de como é que foi essa transição aí de Salvador para São Paulo. Olha, para ser sincera com vocês, até hoje eu não sei direito, porque não era... Apareci. Não era o meu plano inicial fazer residência. Eu fiz residência aqui de clínica e de endocrinologia em São Paulo, mas foi uma decisão ao término da faculdade de medicina, em que eu me via ali pouco estimulada naquele ambiente. E eu acho que eu tinha uma necessidade interna também de me desenvolver como pessoa. Eu acho que um ambiente familiar, ele é ótimo, né? Mas ele protege a gente de muita coisa, né? E eu acho que eu tinha talvez essa necessidade de buscar algo que eu nem sabia direito o que era. Então, eu segui a minha intuição, me planejei também, né, de certa forma, para vir para São Paulo. E eu afirmo que foi um chute para a vida adulta. Assim, a gente não tem dimensão como é morar sozinho no outro estado. E tem um colega meu que ele definiu bem o que é Salvador. Salvador é uma cidade de afeto, né? E São Paulo é tudo menos afeto, né? Para ser bem sincera. Mas é uma cidade que, se você permitir abrir o seu coração, ela vai te desenvolver em todos os ramos da sua vida. Pessoal, profissional. Então, para mim, foi o maior desenvolvimento, assim, maior curva de aprendizado e desenvolvimento que eu tive na minha vida, assim. E aí, falando né, Salvador, de sair da zona de conforto, eu imagino que escolher medicina também foi um pouco disso, né? Como é que foi para você escolher medicina ou não? Todo mundo na sua família falou que ela tem que ser porque todo mundo era. O que aconteceu aí para você escolher medicina? Eu sou de uma família de não médicos, né? De enfermeiros, mas foi algo realmente de aptidão mesmo interna. Desde criança, a gente está no momento Barbie aí, né? Então, eu pegava as minhas Barbies e fazia de paciente, colocava um em cada leito. Então, eu tinha essa coisa de aptidão mesmo e que eu não me via fazendo outra coisa. Naquele momento ali do vestibular, em que você vê que medicina é difícil, eu até pensei, talvez eu seja feliz fazendo psicologia, mas eu falei assim, não vou fugir, quero isso, vou encarar e fiz. Então, foi algo mais de aptidão mesmo, de vontade. E quando você entrou, você já sabia qual era a especialidade que você iria seguir ou foi algo que você encontrou dentro da faculdade? Eu já sabia que eu queria fazer clínica, eu gosto de cuidar do paciente como um todo, e eu acho que as especialidades cirúrgicas, elas são muito pontuais, né, e de acordo com o que tem ali de demanda, né? E eu queria cuidar do paciente como um todo. E eu já sabia que eu queria clínica, e eu estava mais propensa a fazer gastro, eu já fiz liga de gastro, né? E eu tinha uma história com gastro também, porque meu pai, ele tinha uma doença autoimune da parte de gastro, né, doença de Crohn. E como ele passou uma parte da vida doente, né, com essa questão da doença, eu acompanhei muito de perto. Então, aquilo foi para mim uma experiência com a gastro, né? E eu falei assim, eu quero cuidar desses pacientes, até por essa questão emocional, né? Mas aí a gente vai se desenvolvendo, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como todo médico com saúde da família. E ali, trabalhando com saúde da família, eu comecei a lidar com paciente com diabetes. E aí foi paixão à primeira vista.
Porque pequenos ajustes, uso de insulina, usar a medicação direitinho, cuidar de pé diabético, e os pacientes voltavam para mim melhores, então, e não tem satisfação maior para o médico do que ele tomar uma conduta, o paciente entender, ele fazer aquilo e o paciente melhorar, com coisas simples, né, com instrumentos simples. Então, aquilo ali para mim é endócrino. E aí eu decidi endócrino mesmo depois de me formar. E quando você se formou, era o que você imaginava, assim, que seria a vida do médico? Como foi, assim, a teoria versus prática? Olha, é engraçado, porque o meu primeiro salário de médica, eu sou de uma família de classe média, né? Mas uma família de classe média que teve que lutar para muita coisa. Então, o meu primeiro salário, eu tinha medo de gastar dinheiro, né? E aí eu comprei um cacho de banana e um saco de pão, assim, para minha mãe. Eu falei, olha, mãe, aqui minha primeira compra da casa. E foi uma relação boa, assim. A gente, quando sai da faculdade, a gente tem muita oportunidade de trabalho em relação às outras profissões, mas é uma espécie de trabalho também que demanda muito do emocional, do profissional do médico. Não é um trabalho que eu digo fluido, assim. Tem muitas dificuldades que eu acho que as pessoas não veem muito isso, e acho que por isso que tem um pouco da romantização da medicina, né? Porque quando você vai para a luta ali, você trabalha pesado, você lida com vulnerabilidade, quando muitas vezes você está vulnerável de alguma maneira, e mesmo assim você tem que se desligar para cuidar de alguém. Então tem aquela questão da relação do médico sendo herói, que você tem que abdicar de muitas coisas, porque a sua profissão tem essa questão de ser herói. Então são muitos conflitos ali, né? Com você sendo muito jovem, né? Tendo uma responsabilidade muito grande, né? De cuidar da saúde das pessoas. Então, foi uma relação conflituosa, mas, de certa forma, como é que eu posso afirmar? Não impossível, assim, dava para levar. Uhum. Mas você acha que... O que você acha que faltou na faculdade em relação ao preparo do médico? Quais foram, assim, os primeiros desafios mesmo que você lidou com a profissão? Olha, a faculdade não prepara o médico para a vida. Prepara para a técnica. Então, assim, eu tenho 11 anos de formação. E eu considero que eu tenho uma formação muito boa, vim de faculdade pública, né? Eu fiz 2 residências. Mas a faculdade, a gente teve uma aula de direito médico e dessa parte de saber cobrar do paciente, né? Procedimentos. Uma aula em 6 anos de faculdade. Então, eu me lembro que nessa aula, você não pode fazer isso aqui não é de acordo com a ética, isso aqui você deve fazer, cobrar o não retorno. Então, assim, uma aula em 6 anos chega a ser, assim, absurdo, né? E acaba que o médico é completamente ignorante, né? Tanto dessa parte de marketing, que é necessário agora muito mais, quanto essa questão de gerir clínica, né? De gerir a sua própria clínica, porque, teoricamente, você é um CNPJ, né? Você trabalha como PJ, então você é uma empresa. Então, você não sabe gerir, realmente você vai aprendendo com a vida. E se você não buscar, se informar, estudar, aquilo te deixa um pouco refém. E você acha que hoje é possível você ter sucesso na profissão da medicina sem ter um marketing ali atrelado, sem ter a rede social? Como é que você lida, né, com a internet dentro da sua profissão? Eu acho que é a escolha do profissional. Eu acho que tem gente que não se adapta a essa questão do próprio marketing, né? Do marketing pessoal. E escolhas, cada um escolhe o que quer, mas eu considero que vai ser muito difícil essa pessoa alavancar a sua carreira ou não ficar dependente dos grandes conglomerados médicos e grandes empresas médicas e planos de saúde. Mas se ela decidir por isso, tudo bem. Mas ela tem que estar ciente de que aquilo vai ser a vida dela por um bom tempo. Se ela quiser se tornar independente e fazer a medicina que ela acredita, que é o que foi o meu caso, eu não conseguia fazer a medicina que eu acredito dessa maneira. Então, a única maneira de eu fazer a medicina que eu acredito é investindo, né, no meu marketing pessoal, mostrando o que eu faço para os pacientes, tendo um canal de comunicação, que eu acho que é o grande elo, é a grande maravilha das mídias sociais, é uma comunicação amplificada. Então, eu acho que é essencial, e quem, nesse momento, consegue aprender isso agora, vai se diferenciar muito no futuro. Quem deixar isso para depois, pode ser uma escolha de vida. Você pode continuar ganhando aquilo ali, né, e tendo aquelas demandas, mas vai sofrer mais depois, porque não vai ter outro caminho, a não ser essa questão do marketing médico. Até porque já aconteceu uma situação comigo, de eu atender uma paciente, ela entrar no meu consultório e na sala de espera ela me adicionar no Instagram. Ela começar a me seguir.
Então, assim, ela me procurou, então ela vê, ela olha o médico, ela vê como o médico fala. Então, tem que ter um mínimo de marketing pessoal hoje em dia. E como é que foi esse start seu, assim, no marketing médico? Como é que você iniciou? Você teve alguma referência? Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, a referência foi o cansaço de plantão. Os plantões de novo, né, Carla? É o gatilho, né? A gente muda ou pelo amor ou pela dor. No meu caso, foi pela dor, né? Então, eu sempre trabalhei muito, dava muito plantão. E eu via que eu passava 12 horas num plantão para ganhar X, né? E quando eu fazia uma consulta médica, entregava ao meu paciente o que ele buscava, e ao mesmo tempo fazia a medicina que eu queria, eu tinha um retorno muito maior, com menos trabalho, com mais qualidade de vida. Então, isso para mim foi uma comparação absurda, né? Então, assim, o que é que eu preciso fazer para alavancar isso? Então, eu preciso investir no meu marketing pessoal. E foi o que eu fui fazendo, fui aprendendo, né? Paguei curso de marketing, fiz curso de oratória na internet, fiz diversos cursos para me informar de uma maneira que eu pudesse fazer isso com qualidade, até porque quando você se posiciona, você precisa mostrar qualidade, né, para o seu paciente, que é um cliente. Então, não adianta fazer de qualquer jeito, mas é necessário iniciar. Então, assim, tem que começar do jeito que dá. Você sente essa diferença de quando você começou? Quanto tempo você tá nas redes sociais aí investindo no marketing médico? Olha, vai fazer um ano agora, em setembro, quando eu comecei mais forte. E é uma diferença absurda. Eu fico olhando meus vídeos e os meus posts, eles eram muito provincianos, assim, né? Mas eu ia fazendo, né? Eu ia vendo o que é que funcionava, o que não funcionava, onde eu tinha mais relação onde eu via o que engajava mais. E imprimindo, de certa forma, o meu jeito na medicina, que eu acho que fez com que eu selecionasse, de uma certa forma, quem me segue. Então, quem me segue compartilha, né, dos meus valores, gosta do que eu posto. Então, isso cria um ambiente ali de comunidade muito bom. E melhora, você vai melhorando a cada dia. E isso vai se tornando mais automático. Mas no começo tem que ter muita resiliência mesmo, porque senão desiste. E é interessante que você pode enxergar o marketing médico dessa ótica, né, do ponto de vista de promover o profissional, né, de alavancar a sua carreira, mas tem um quê de democratização do acesso ao médico. Porque o médico, até hoje, para determinadas classes sociais, é inacessível. Ou ele se coloca como inacessível. Eu sou médico, eu estou nesse pedestal porque ralei para chegar aqui, conquistei o meu lugar, então me trate como médico. Então, e tá tudo bem, né? Marque seu horário, só falo com você no consultório, e ppp, papapá. Mas mesmo que você não fique ali respondendo direct de coisas específicas daquele paciente que está querendo fazer consulta sem ser telemedicina, você quando coloca alguma dica, algum conteúdo sobre alguma vitamina, sobre alguma medicação, você está levando informação para o seu paciente e você está democratizando o acesso dele à saúde. Sim. Que é caro no país da gente ter acesso à saúde. Muito. E ter acesso a bons médicos. Né? Qual é o percentual da nossa população que consegue ter acesso a pagar um plano de saúde? E quem dirás um médico particular? Então, até essa população consegue te seguir. Consegue ter acesso ao seu conteúdo de qualidade que você coloca lá para ele. Né? Então, assim, eu acho que o marketing médico acaba virando até um quê social, se você para poder olhar. Então, não é só fazer aquela coisa, né, de ser blogueiro, de mostrar a vida, enfim. É aquela coisa de que eu tô levando o conteúdo pro meu paciente. Ou para alguém que tem interesse em ser meu paciente. Pode ser que ele não tenha condições hoje. Como pode ser, a gente tem uma clínica no grupo pediátrica, que é uma clínica que é focada no segmento A, né? Uma clínica particular. E a gente achava que só quem iria frequentar seria o segmento A, B no máximo. Mas através da rede social, a gente conseguiu ver que pessoas de classe C, D juntavam não sei quanto tempo para poder ir lá pagar uma consulta particular. Primeiro porque SUS é aquela coisa,
né? Segundo, porque viam a qualidade daquele médico que ele identificou através de uma rede social. E acompanhou um tempo até conseguir levar o filho lá, né? Então, acaba que democratiza as coisas, né? Sim. E o paciente, eu tava até lembrando de um caso, minha irmã é médica, e ela e Maria Clara até fizeram residência juntas, Sim. né? A primeira residência delas. Vanessa. E eu me lembro que Vanessa, logo que terminou a primeira residência, ela comentou assim, eu tava ali, tem o meu nome, né, no meu jaleco, e simplesmente um paciente que estava ali conversando comigo, do nada, ele pegou o celular, pá, Vanessa, né, Vanessa, não sei o que lá, o sobrenome. Ah, você se formou na UFES, né? Aí ela fez, foi. Ah, você fez residência no Sírio, né? Foi. Ela começou a ficar assustada. Ela fez, por que não? Porque eu tô olhando aqui na internet sua formação, de onde é que você vem. Porque o paciente também está preocupado. Apesar de um pouco meio cabuloso isso dentro do consultório, né? Do pronto-socorro. O paciente está fazendo esse tipo de demanda, ele quer ter certeza que esse médico é bom que está me atendendo. Sim. Então, o marketing também leva um pouquinho. Olha, essa é minha formação. Ainda que não seja a formação só da faculdade ou da residência, mas eu estou me especializando, eu me especializei nisso, eu estudo isso, eu estudo aquilo outro, você começa a mostrar autoridade para o seu paciente. E isso te promove, de uma certa forma, né? Eu acredito que com você acabou acontecendo isso também, né? Com certeza. A autoridade, ela já se construía, né, no ambiente de consultório, hospitalar. Agora ela é amplificada, né, pelas redes sociais. Isso que você falou da classe C e D é muito interessante, porque a pessoa que é classe C e D, ela gosta do médico bonito, ela gosta da clínica bonita, ela gosta de ser bem tratada, da mesma forma que a classe A e a classe B. Então, sim, se ela considera que aquele profissional é bom, ela se identificou com aquele profissional, ela vai fazer um esforço para ter aquele profissional. Então, isso é muito importante na maneira como o médico se posiciona nas redes sociais. Ah, eu não sou high ticket. Mas, assim, a classe C e D também quer um médico bem cuidado, que fale bem. Né? E ele quer ser visto como... É uma coisa que a gente volta e meia discute. Ele quer ser visto como cliente também. Sim. Porque muitas vezes, né, e por muito tempo, até antes do fenômeno de redes sociais, internet do jeito que a gente tem hoje, era aquela coisa, eu sou médico, você que tem que aturar o meu jeito. Enquanto que se a gente vai numa loja e você de cara já não tem um bom dia, você já não é bem tratado, você vê uma coisa assim mais ou menos desorganizada, você não vê coerência naquilo que está sendo vendido para você, porque você vende um tratamento no final das contas. É o paciente que escolhe fazer ou não. E eu acho que fazer essa virada de chave, até quando você sai da faculdade, quando você sai da residência, e você vai clinicar mesmo, de entender que esse paciente é cliente também não é algo assim fácil de se fazer. Porque vocês não tiveram treinamento para isso. Você não tem treinamento. Acho que parte da questão da medicina ser sacerdócio, né? E muitas pessoas que fazem medicina em escola pública, o paciente do SUS, ele acaba sendo visto, infelizmente, né, como um instrumento de aprendizado e não necessariamente como um paciente que está ali, que você está servindo a ele, né? Você está promovendo a saúde para ele. Então, hoje, o médico, ele precisa ter, mesmo que ele não concorde, ele precisa fingir, porque senão ele não vai ter como trabalhar, né? Uhum. E isso é muito importante. E essa democratização da informação não partiu necessariamente do médico, partiu da transformação de mídias sociais, do Google. Hoje, o paciente, ele traz para você o que ele pesquisou no Google. Uhum. E aí você vai ter que dançar conforme a dança, né? Então, você vai ali informar para ele, não é isso e tal. Então, hoje, o paciente está muito mais instrumentalizado para lidar na relação médico-paciente. Uhum. Né? E você não pode ter uma postura verticalizada, né? De cima para baixo. Você tem que conversar de igual para igual. Uhum. E até porque a gente tem o costume de subestimar o paciente. Independente da formação, o paciente entende. Ele entende, ele sabe quando ele é bem tratado, ele sabe como é que deve usar a medicação, ele sabe. Uhum. Ele sabe, não estou usando a medicação, vou usar a medicação, ele entende. Então, assim, não trate paciente, isso aqui é a receita,
Não, você tem que explicar para ele vai entender, né? E explica o mínimo possível ali para ele do que é a doença dele. Muitos nem sabem, eu acho que é isso, me deu essa receita disso, mas eu não sei o que eu tenho. Isso é um absurdo, eu acho isso um absurdo. Você subestimar a capacidade do paciente de entendimento do que ele tem. E você acha que existe muita desinformação também com a rede social ou até com o Google, assim, até queria fazer uma pergunta, assim, tem algum caso, alguma coisa engraçada que você teve que passar ali no consultório, alguém que queria se automedicar ou, enfim, né, te questionou alguma coisa que você achou diferente, enfim, quais são esses casos, assim, que você entende que a informação levou aquele paciente a talvez pensar de uma maneira errada ali sobre algum aspecto da sua especialidade? Olha, na endocrinologia tem bastante. Até porque, como todos sabem, né, o Ozempic pode ser comprado sem receita, né? Uhum. E tem que ser feito, né, com acompanhamento médico. Eu tive uma paciente que ela queria emagrecer, estava na menopausa, e na menopausa a composição corporal, ela muda muito. E a mulher, ela estranha muito isso. Então, se ela é muito vaidosa, ela vai buscar meios, né, de cuidar ali da sua saúde. E aí ela falou que ela comprou o Ozempic antes de marcar a consulta. Só que o Ozempic a gente faz de maneira gradual a dose, né? Até para poder ter uma tolerância ali do paciente. Ela falou que ela estava impaciente. Eu falei, eu quero emagrecer para ontem. Aí já começou com a dose de 1 miligrama. Diz que ela passou 3 dias vomitando. Quase foi hospitalizada. Meu Deus. E ela falou, não, aí eu resolvi marcar a consulta, né? Então, assim, a medicação está disponível. E aí as pessoas estão utilizando, né? E assim, com ela não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Né? Não, a gente ouve muito falar de gente que foi hospitalizado porque utilizou dose errada, porque utilizou por muito tempo. Óbvio que às vezes você tem situações de que aquele paciente tem alguma comorbidade, não foi só a utilização. Mas é por isso que precisa do médico. Porque o médico, ele analisa, para analisar o todo do paciente. Ele não vai olhar, a dose do Ozempic é essa daqui. Porque senão... A gente pergunta pro chat GPT, né? Não precisa mais de faculdade de medicina. A gente conversa aqui com ele e pronto, acabou. Não é? E, Carla, o Ozempic não é para todo mundo que tem obesidade. Então, as pessoas têm esse desconhecimento. E até profissionais de saúde, né? Uhum. É a medicação que emagrece. Não é. Tem um padrão alimentar para usar o Ozempic. Tem paciente que não pode usar. Tem contraindicação. Então, assim, isso o médico avalia, né? E até mesmo custo. Aquele paciente pode arcar com aquele custo ali, porque você não vai usar a medicação por 2 dias. Você vai usar num tratamento de obesidade de 6 a 1 ano a medicação de modo contínuo. Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Sim, perfeito. E você, né, tá aí nessa questão, né, voltando um pouquinho para a parte do marketing desde quando a gente começou, né, a olhar suas redes sociais, né, a gente sempre comenta aqui como você tem esse papel social de passar informação, mas você também tem um lado um tanto empreendedor, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Você lançou, né, um e-book e como é que foi isso? Como é que foi primeiro esse desejo de fazer algo diferente ali no empreendedorismo e quais que estão sendo os seus planos aí para o futuro? Eu sempre fui uma pessoa muito naturalmente curiosa, né? E dentro desses cursos que eu estava fazendo, tem essa dimensão, né, do infoproduto. Porque hoje a informação ela é completamente horizontalizada. Antes, a pessoa ela comprava de um médico X, que era o monopólio daquela informação. Hoje, ela vai comprar de quem ela se identifica, né? Então, isso proporcionou, assim, para muitos profissionais também, né, oferecerem o seu produto para o paciente. E eu fiz esse e-book porque de dormir, porque é uma das queixas mais comuns dos meus pacientes. E aí, muitas vezes, naquela consulta, eu tinha tanta coisa para abordar que eu não conseguia abordar direito a higiene do sono, como tem que fazer. E eu fui a fundo pesquisar, estudar para construir esse e-book para os meus pacientes. E foi bem legal, porque quando eu lancei ele gratuito, né? Teve mais de 60 downloads, né? E eu fui olhar até ontem, o pessoal fica baixando, né? Então, são informações simples, validadas, com respaldo médico, né? E aquilo foi aquela experiência do paciente com diabetes. Uhum. Eu sinto que aquilo foi útil para alguém, eu fiz com o maior prazer. E, claro, a gente pode rentabilizar isso também, né? Uhum. E para o médico que tem ali como venda a consulta médica, que ele dispõe de um tempo, quando ele faz um infoproduto, ele consegue escalar, né, de certa forma, os ganhos. Ele não está errado, é fruto do trabalho dele, do que ele construiu.
Então, eu acho isso uma maneira ótima de você se comunicar, vender informação adequada para o paciente, porque nem tudo no Google é verdade, nem tudo no Google te cabe. Então, é um potencial que eu gosto muito de trabalhar e que eu estou pensando para próximos projetos aí. E tem algum spoiler para dar pra gente desses próximos projetos? Tem um infoproduto de menopausa, que é também uma das grandes demandas do consultório da endocrinologia, justamente pela falta de informação, pela falta de diagnóstico e, consequentemente, pela falta também, de né? tratamento. E é tabu falar de menopausa, né? Sim. Até entre as mulheres. É assim, é uma coisa de cultura que é tão absurdo que você começa a falar... eu já cansei de ouvir isso, assim, sabe? Você tá vendo uma mulher lá na casa dos seus 50 e poucos anos com calor. Pô, tá na menopausa. E não é isso. E não é só isso. E não é só o calor. Sim. E quando você vai, um médico vai e leva informação para essa pessoa que tá na dúvida se tá na menopausa ou não, ou o que fazer se tá entrando na menopausa, você também tá diminuindo a distância entre o médico e o paciente, né? Sim. Que eu acho que é o seu principal objetivo. Com certeza. E a menopausa, ela é uma questão para a mulher, é um tabu, como você falou, justamente porque a mulher ela vive uma desproporção do auge da sua mentalidade, da sua maturidade como mulher. Ela já passou estágios, né, de vida adulta, de casamento, muitas vezes separou, se descobriu no mundo o seu propósito, e aí a parte fisiológica dela está falando que ela está no fim, né, reprodutivo. E isso é muito difícil para as mulheres, muito difícil, do ponto de vista emocional, cognitivo, e isso é muito ignorado. Não só a parte, como você falou, dos calores, né? Então, isso é muito difícil para a mulher. Eu vejo o sofrimento, né, delas de um modo geral. E aquilo ali é um período de transição, é um período de transição. Você não está no fim da sua vida, né? Existe, claro, uma finitude ali da vida reprodutiva, mas a vida continua. Com reposição hormonal, com tratamento. Então, eu tento passar essa ideia realmente, né? E essa questão do diagnóstico correto é essencial, realmente, né? E se for bem feito, assim, eu digo isso porque eu até presenciei casos na minha família, que a pessoa não... Um médico X falou para ela que ela não deveria fazer reposição hormonal quando ela estava entrando na menopausa. E aí ela nunca fez. E aí ela, quando chegou lá na casa dos seus 70 e poucos anos, viu o pior do pior do pior da vida da mulher acontecendo. Porque fica realmente impraticável muita coisa, né? Desconforto e por aí vai. E aí eu peguei e falei, não, vamos fazer, né? E não é assim, vamos fazer. Se não, pronto, tá feito, né? Se você não fez, não necessariamente em determinada fase da sua vida, você vai conseguir fazer lá na frente. Não necessariamente você vai ter os benefícios. Pode ser que você tenha mais malefício do que benefício. E aí é a coisa de que a internet e o Google não estão aí para ser utilizado de qualquer jeito. Né? Porque senão o paciente vai lá e utiliza de qualquer jeito. Principalmente aqueles de classes que são, né, menos favorecidos, né? Entendeu? Eles recebem muito menos tratamento, né? E a própria mulher, ela não cobra isso do médico. Ela vive o momento do climatério, da menopausa, e se algum médico lembrar de tratar, ela recebe tratamento, né? E realmente, Carla, existe um hiato para você iniciar a reposição hormonal, né? Então, acima dos 60 anos, você tem mais malefícios realmente do que benefícios, segundo a ciência, para começar um tratamento de reposição hormonal. Então, precisa começar antes. E o benefício de começar antes, no momento certo, vai dar para essa mulher, além do alívio dos sintomas, toda uma proteção óssea e cardiovascular que ela vai precisar o resto da vida dela. Então, assim, tem que ser abordado pelos médicos. Mesmo que o paciente não traga essa demanda, tem que olhar para a idade do paciente, perguntar ativamente se tem sintoma ou não. Eu já tenho certeza que o e-book vai ser um sucesso, né? Já tem data de lançamento pra gente já deixar para as pessoas aí ficarem curiosas. Será no final do ano. Final do ano, né? Isso. Pronto. E aí, falando um pouco dessa questão do infoproduto, eu acho que você é uma médica bem tecnológica, né? Eu vejo isso muito assim nas suas redes sociais, porque você utiliza uma das coisas que são mais interessantes agora, que é a telemedicina, né? E eu queria que você falasse um pouco disso. O que você acha que existe ali uma diferença entre você fazer a telemedicina ou atender presencialmente? Como é que você tem lidado com isso?
a minha experiência com a telemedicina é que não tem diferença na relação médico-paciente. Tem algumas diferenças realmente em relação ao exame físico, a gente não consegue fazer, mas hoje a gente tem muitos instrumentos para mitigar isso. Então, tem como fazer uma bioimpedância, tem como fazer exames cardíacos, eletrocardiograma, né? Então, dá para a gente ter ali instrumentos e informações que a gente não teria no exame físico, né? Mas da relação médico e paciente, eu acho ela completamente semelhante a uma consulta presencial. Por quê? O que a consulta telemedicina limita a gente busca no WhatsApp. A gente busca o paciente, faz a busca ativa do paciente quando ele some. O paciente meu, quando some, já sabe que vai receber mensagem minha, que eu vou atrás. Então, assim, a gente tem como mitigar realmente essa limitação do presencial. Porque, às vezes, tem paciente que quer olhar o médico. E o posicionamento, a maneira como ele fala, né? Toda a linguagem não verbal, ela é importante para muitas pessoas, né? E o presencial vai continuar tendo o seu espaço. Mas para um público que antes não tinha essa possibilidade, que são as pessoas que trabalham 12 horas por dia, que só tem à noite ou final de semana para se consultar, e muitas vezes aquele serviço não está disponível porque fecha o prédio, enfim, não tem. Essa pessoa agora, ela marca a consulta, ela tem um acompanhamento médico, né? E aquelas pessoas, isso é uma observação minha, pessoas que não buscavam médico por prevenção. Porque quem busca o médico está sentindo alguma coisa, quer mudar alguma coisa. Mas tem gente que quer fazer uma prevenção, quer saber como está. E essas pessoas não procuravam o médico porque, assim, não estou sentindo nada, não vou. Mas pela facilidade da telemedicina, hoje ela fala, eu vou marcar. Eu tenho pacientes, assim, que não têm demandas ativas, né, de doenças e sintomas. Mas como é mais fácil fazer uma teleconsulta, ela marca a teleconsulta e faz a avaliação dela, né? É interessante porque abre, né? Eu sou dessas pessoas. Se eu puder fazer telemedicina, não me peça para sair da minha cadeira, porque eu não vou sair. Não me peça para ir presencialmente. Se eu precisar ir presencialmente, eu já fico incomodada. Foi doença. Você é da quase pandemia. geração alfa. Quanto mais em São Paulo, né? É isso, porque assim, é tempo para se deslocar, é tempo para esperar, depois é tempo de se deslocar de volta. Quando você vê, acabou o dia. É verdade. Entendeu? Para você ir fazer uma consulta de 1 hora. Mas, eu me identifiquei muito quando isso começou a acontecer, assim, médico, psicólogo, cara, eu achei o melhor dos mundos, sim. Não só porque eu consigo marcar 7 horas da manhã, 8 horas da noite, 9 horas da noite, quanto eu não preciso dedicar tempo de deslocamento e eu tenho... eu não saio tanto da minha zona de conforto, assim, sabe? Eu tô literalmente no meu conforto quando eu faço telemedicina. Acho que todos nós. Mas não, é esse o ponto. E eu acho que Maria Clara vai falar pra gente também. Você acha que... Eu acho que isso é a maioria, né? Pelo que eu ouço. A maior parte dos pacientes, ela entende... talvez isso, depois que você comece a fazer... o acompanhamento, isso aí seja mistificado. Mas, falando de telemedicina, você entende que a maior parte dos pacientes entende que ela tem menos valor do que uma consulta particular? Ou do que uma consulta, perdão. A telemedicina tem menos valor do que uma consulta presencial? Não. Não? Não tem diferença. Não. Mas a percepção do paciente. O paciente acha que deveria pagar menos, ele acha que, enfim, ele está menos assistido... Nenhum dos meus pacientes relatou isso para mim. Geralmente eles buscam, tem o custo da consulta e geralmente não é questionado. Mas realmente, a depender do que você ofereça no presencial, se você tem uma bioimpedância associada à sua consulta, teoricamente ela vai ter um custo diferente, né? Do que você enviar um pedido para o paciente fazer. Sim. Mas é a mesma dinâmica de busca ativa do paciente, de acompanhamento, de estar disponível para o paciente quando ele precise, não só para demandas da endocrinologia, mas para outras demandas médicas, porque a nossa vida, ela flutua, né? Tem paciente que tem herpes zoster, como eu tive uma paciente, não era da endocrinologia, mas a gente cuida, sinaliza, tem paciente que tem crise de asma, e aí você vai, prescreve um salbutamol, então assim, você está ali para o paciente, isso que faz a diferença, ele não sente a dependência do presencial, porque ele tem toda a estrutura ali de acompanhamento
na telemedicina mesmo. E eu acho que até a questão do WhatsApp, né, e também de estar dentro das redes sociais, acaba aproximando muito. Você falou uma história, né, você contou uma história muito interessante dentro da sua rede social, que foi a paciente que estava com vergonha de fazer o retorno com você. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa história e, assim, até o que despertou, né, pra você contar um pouco de como é essa... a gente fala aqui, né, porque a gente tem essa questão de ver o paciente também como cliente. E eu acho que isso tem a ver também com a experiência do cliente, né? Então você trouxe uma experiência diferenciada que, enfim, não vou contar spoiler, não vou deixar você contar como é que foi essa história. Olha, tem situações ainda na medicina que eu me surpreendo. E é muito legal viver isso, porque eu não esperava realmente, né? Era uma paciente minha que a gente acompanhava tratamento de obesidade, era uma paciente que estava super bem, uma evolução ótima, perdendo peso, mas perdendo peso, assim, sem sofrer tanto, né? Lidando bem com as mudanças ali do estilo de vida. E aí eu vi que ela estava marcada para 8 horas da manhã, e ela não veio, mas ela apareceu às 11, né? Você, como médico ali, se incomoda um pouco, né? Porque ali bagunça toda a sua agenda, né? Uhum. Mas, enfim, sempre dá tudo certo, né? Atendi a paciente, tudo, nem questionei para a secretária, nada, já atendi ela. E a gente foi conversando, foi perguntando, e como é que estava o trabalho. Ela não trouxe essa queixa ativamente, né? Foi na conversa que a gente descobriu. E aí ela falou que voltou a ter muitos episódios de compulsão alimentar, que era a principal demanda dela, estava muito relacionada à obesidade. Ela tinha diminuído com a medicação e o tratamento, e ela voltou a ter, porque ela aumentou a carga de trabalho muito, começou a dormir tarde. O dormir tarde é gatilho para comer coisas mais calóricas no dia seguinte, e aquilo acaba virando uma bola de neve, né? Ela entrou na bola de neve. E aí ela reganhou o peso. E aí ela falou, eu nem vinha para essa consulta, doutora. Tanto que eu estava para 8 horas da manhã. Mas aí eu fiquei incomodada e eu vim. Porque eu estava com vergonha. E eu não estava esperando ouvir isso, realmente. E na hora eu fiquei meio impactada, assim. Porque a gente, como médico, a gente considera que aquele espaço é o espaço do paciente. Mas nem sempre o paciente tem aquela percepção de que aquele é um espaço para ele, né? E ele estava com vergonha de me contar uma coisa que era dela, que era do espaço dela, ela estava ali para isso. Né? E como fazer isso? Como mostrar para o paciente que aquele é um espaço que ele pode, que ele deve falar o que está acontecendo com ele, né? E aí eu quis ali, né, diminuir o hiato ali, e eu falei, olha, ninguém solta a mão de ninguém, tá? Eu falei, vamos junto, e momentos de flutuação acontecem, a gente vai ajustar, a gente fica mais próximo agora, você vai me falar seus sentimentos quando você tiver em episódio de compulsão alimentar, a gente vai acompanhando, porque o que aconteceria? O que é usual? Essa pessoa não ir para a consulta, desaparecer do tratamento, voltar 9 meses com 30 quilos a mais. Uhum. Esse é o usual. Então, a gente não quer isso, porque quanto maior o ganho de peso, mais difícil perder, realmente. Porque você entra num termostato ali do hipotálamo que entende que o seu peso máximo é o peso saudável. E aí você perde todo aquele peso, mas ele identifica que o seu peso bom é o de 170 quilos. Ele vai querer voltar para aqueles 170 quilos. Então, o ideal é a gente evitar esse peso máximo. Né? Entendi. Eu achei muito curioso. Adoro quando os médicos, né? Eu acho que isso é bem interessante de contar, né? Talvez você tenha estudado um pouquinho sobre isso, sobre storytelling, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? Eu vejo que você faz isso muito na sua rede social. Você não tá ali, eu acho que é até um pouco diferente de alguns médicos, de que fazem aquela postagem estática, falando algum conteúdo. Você conta muito do seu dia, você conta muito da sua rotina, e aquilo ali parece muito fluido, né? E sempre foi assim? Ou você foi estudando, aprendendo, fez algum curso de storytelling? Conta um pouquinho pra gente. Eu fui estudando mesmo. Uhum. E eu vi que aquilo era, assim, no fundo, somos todos fofoqueiros, né? A verdade é essa. A gente adora uma boa história, a gente fica preso na história, né? E eu notava que os conteúdos que eu fazia storytelling eram os que tinham mais curtidas, comentários. E tem que saber utilizar essa ferramenta realmente, porque ela aproxima, a pessoa se identifica com aquela história. E com essa história que eu contei, uma menina mandou um direct pra mim falando que ela precisava ter ouvido aquilo. Uhum. Que ela tinha uma filha pequena e estava tentando perder peso, e ela sumiu do tratamento com o endócrino dela, justamente porque ela ficou com vergonha do reganho de peso. E que ela precisava ouvir aquilo. Então, caramba, isso gera muita identificação. Histórias geram muita identificação. Então, eu gosto de utilizar, assim, de uma maneira fluida ali nas minhas redes sociais. Não abusar tanto daquilo, mas saber o momento certo para utilizar.
Perfeito. E você, enfim, né, utiliza muito da telemedicina, você tem esse contexto, né, do paciente, de acompanhar muito o paciente. E a gente estava falando sobre essas diferenças do presencial para o online. É um desejo seu ter uma clínica própria, fazer ali, tornar o presencial a maior parte do seu dia? Ou como é que tá aí esse desejo interno seu? É um desejo a longo prazo. Uhum. Como o médico não tem muito essa formação de gestão de clínica, né? Ele tem que buscar isso ativamente. Tudo na vida a gente precisa se preparar, né? Uhum. Então, o meu foco atualmente é no meu marketing pessoal, na telemedicina. Eu já trabalho em algumas clínicas aqui em São Paulo, mas seria um projeto mais a longo prazo, até para que eu me preparasse para gerir uma clínica com todas as demandas que ela precisa. Uma clínica, para ser bem gerida, você tem até um cheiro, né? Para gerar identificação, tem um momento da sala que o paciente está, uma sala que vai ser feita a cobrança, uma sala que o paciente vai ser recebido. Então, tem até o que passa na televisão para poder você gerar identificação. E tem toda uma parte de estudo para você montar uma clínica, né? Você não pode simplesmente montar uma clínica e colocar Globo News para passar com notícias, né? Tragédia. De tragédia. Sim, perfeito. Então, assim, tem que ter conhecimento. Ou você vai contratar alguém para fazer isso para você e você precisa ter um recurso ali, né? Com certeza. Ou se você for fazer isso, você tem que se preparar. Uhum. E até vocês me lembraram sobre um ponto, né? Quando você comentou sobre essa questão, né, do médico ser uma empresa, você já sabia disso na faculdade? Como é que foi que você descobriu ali quando você foi fazer seu plantão? Ou quando foi para receber seu dinheiro, tenho que abrir uma PJ? Como é que foi isso? Eu descobri que eu era empresa quando eu comecei a pagar imposto. A verdade é essa, porque você sai da faculdade achando, vou para o Médico Sem Fronteiras, vou fazer acontecer, vou dedicar um dia da minha vida para fazer ali, né, a medicina que eu acredito e tudo. Só que na vida você tem que pagar a conta, né? E aí você vê que você tem imposto para pagar. E aquilo me deu um senso de realidade, colocou os meus pés no chão para muita coisa, mas foi um processo, realmente. Uhum. Você falava isso com seus amigos médicos também? Como foi pra você se preparar, né? Naquele momento de entender você como médica e você agora como empresa, né? Teve muita... você se preparou pra isso? Você buscou informação? Como é que foi isso? É aquela coisa, o carro tá passando, você tá junto ali, dirigindo, né? Então, você vai aprendendo no meio do caminho, né? Vai procurando realmente empresas que você também se identifique para cuidar e gerir ali, né, o seu patrimônio empresa. E também tem que ir se informando, de certa forma, né? Não tem muito o que fazer, porque isso não é aprendido na faculdade. Aliás, nem é aprendido na escola. Nas escolas você não tem educação financeira. Sim. Então, a educação financeira é algo que precisa ser aprendido. Porque se você não teve boas referências de educação financeira na sua família, na sua infância, você não vai aprender isso espontaneamente. Sim, perfeito. E como você está muito ativamente hoje nas redes sociais, você tem um objetivo? Você tem um objetivo de... para você, assim, o que seria alcançar o sucesso na rede social? Olha, o sucesso na rede social, eu acredito que é você ter uma comunicação. Você tem um espaço de comunicação ali mostrando, né? O seu valor, né, os seus valores, a sua diferença, né, a sua diferenciação ali dos outros profissionais. Mas você ter relacionamento. Acho que isso é o mais importante. É claro que vai gerar frutos ali, né, do seu trabalho e tudo, mas é uma ferramenta para mim que tem me gerado um prazer, além dessa questão financeira. Porque eu tenho me desenvolvido muito mais com essa necessidade das redes sociais. Então, eu fiz curso de oratória, pretendo fazer um curso de gestão. Então, eu acho que um médico, ele se prepara tanto tempo, 11, 12 anos de formação, mas toda a outra parte que solidifica o que ele tem de técnica, ele não faz, né? Então, ele não faz um curso de oratória, ele não faz leituras para além da medicina. Então, hoje eu procuro ler coisas não relacionadas à medicina, porque... um endocrinologista, ele tem que ter um viés quase de coaching médico, né? Porque ele lida muito com hábitos de vida e você não vai lidar com hábitos de vida falando pare de comer doce, faça exercício. Não funciona dessa maneira. Então, você precisa entender de comportamento humano. Então, você tem que procurar aprendizados ali aonde você está para você se diferenciar e ter prazer também, né? No que você faz. E é interessante que volta e meia a gente pincela o fato do médico não ter tido
o preparo que ele deveria ter tido para ser um bom profissional. E um bom profissional, não estou falando um bom médico, tecnicamente. Porque o profissional médico, ele é médico, ele é empresário, né? Porque ele é uma empresa, ele é marqueteiro, ele tem que fazer a gestão disso tudo, inclusive do equilíbrio da vida pessoal com o trabalho. E falta muito isso, né? Faltou muito isso. E eu acho que o que a gente identifica é que, muitas vezes, o médico, às vezes, quebra muito a cara para poder chegar nesse lugar de que eu preciso aprender. Eu preciso realmente me preparar para que aquilo que aconteceu com o fulaninho não aconteça comigo também. Você passou um pouco por isso ou não? Foi uma questão mais de curiosidade? Tenho curiosidade porque não está muito óbvio como isso funciona aqui, então vou pesquisar um pouquinho mais, vou estudar. Por qualquer que seja dos assuntos, assim. Marketing a gente está falando aqui, né? Bastante, mas, sei lá, finanças, tributos, direito médico. Você passou por alguma coisa que te tirou muito da zona de conforto para você ir atrás de conhecimento? Sim, geralmente eu procuro conhecimento em coisas que eu sinto um pouco mais de prazer em fazer. Então, marketing, comunicação é uma coisa que para mim é mais fácil. Mas essa parte de gestão financeira é algo que eu costumo dar uma fugida. E eu sinto a diferença de não ter esses conhecimentos, né? De não saber como investir o meu dinheiro adequadamente, né? De como poupar também adequadamente para projetos de futuro. E eu acho que o médico, de um modo geral, ele, enfim, tem essa história de fazer 1000 financiamentos de prédios, de carros importados, e no fundo a fonte de trabalho dele é o investimento, né? Então, ali, o plantão que ele vai dar, vai pagar o financiamento, vai pagar o carro, mas ele não está pensando a longo prazo, né? Ele não vai conseguir manter esse ritmo de trabalho 70, 80 anos. Então, ele precisa realmente gerir essa parte. Mas, realmente, em relação a essa questão financeira, é mais por essa preocupação, né, de futuro, que eu vou buscar mais, mas é o que eu tenho deixado mais de lado atualmente. Você acha que é possível o médico ele se preparar mais durante o período da faculdade para outros assuntos? Ou você acha que é uma coisa assim, olha, é melhor você focar primeiro aqui na parte da medicina, né, da técnica em si, e depois você resolve as outras coisas? Como é que você acha que... Qual conselho você daria, né, para as pessoas que estão começando? Tem tempo, né, para fazer isso? Na residência, na faculdade, tem tempo? Essa é uma pergunta interessantíssima, Camila. Porque não tem tempo. Não tem tempo. Assim, medicina exige muito estudo. Se você for fazer da maneira correta, então precisa ver paciente, precisa examinar, precisa estudar. E realmente acaba não tendo muito tempo. Então, isso atualmente tem sido uma busca externa por necessidades. Então, a necessidade vem primeiro, você busca. Eu acho que realmente precisa acontecer dentro das faculdades de medicina maneiras de incluir isso, né? Talvez de uma forma mais gradual, ao invés de deixar tudo para o final da faculdade, para que o médico tenha se instrumentalize de alguma maneira para isso, porque ele vai precisar. Né? Uhum. O que está acontecendo é que quem está enxergando esse mercado está ganhando esses médicos, né? Uhum. De alguma forma. Então, quem faz curso de gestão financeira para médico, de marketing para médico, social media, está pegando essa demanda absurda que tem. Ainda mais com tanta faculdade de medicina que está abrindo. Uhum. Então, essas pessoas vão para o mercado e não necessariamente todas vão fazer residência, não tem vaga para todo mundo e muitas não têm interesse. Hoje, a busca pelo conhecimento é uma busca muito mais direta e objetiva do que sentar para ler 7.000 artigos, monografia. Então, eu enxergo essa transição até do aprendizado médico. Eu não sei como é que isso vai ser, mas a medicina exige ainda muita dedicação técnica, realmente. E você tem utilizado alguma ferramenta mais tecnológica para te auxiliar? Assim, a gente brinca muito do ChatGPT, por exemplo, né? Mas, por exemplo, eu fiz mestrado e quando eu fiz mestrado, eu particularmente não tinha conhecido o Google Scholar quando eu estava na faculdade. E aí, quando eu fui pro mestrado, eu comecei a ler mais artigos científicos, que eu acho que deve ser bem comum, né? Para você ler mais artigos científicos. Mas tem alguma coisa, assim, da medicina hoje
que você tem utilizado, assim, para te dar esse suporte? Talvez não seja de conhecimento, seja de instrumento, mas algo que você utiliza hoje em dia que você acha, olha, isso aqui, ou sem essa ferramenta, sem esse aplicativo, eu acho que as coisas seriam mais difíceis aí para a vida do médico. Atualmente, o melhor aplicativo para médico é o aplicativo de organização, de horário, né? Então, quando eu tenho... E isso mudou a minha vida completamente. Então, como eu tenho muitas funções, tanto de marketing como de atendimento, vida pessoal, cuidados físicos, né, atividade física. Quando eu organizo mais, e eu tenho esses aplicativos que me ajudaram muito, eu consigo fluir muito mais sem me sobrecarregar. Mas, em relação a instrumentos de rede social, a gente utiliza, né, ChatGPT uma vez ou outra, mas eu particularmente prefiro desenvolver a minha parte de copy, assim, dentro do que eu faço, até para que eu desenvolva ela, né? E eu acho que é isso mesmo, assim, aplicativo de organização hoje é essencial para mim. A gente tem que anotar isso, então, né? O time de inovação para fazer um aplicativo pra gente já concorrer e você ser a nossa primeira tester aí. Porque você sabe que aqui a Medicont tem um pouco disso, né, Carla? Toda vez a gente observa ali o que os médicos estão querendo e a gente vai lá. Acho que a gente é uma dessas empresas que a Maria Clara comentou, que a gente se aproveita um pouquinho da demanda do mercado. Não, mas você sabe o que é interessante? Por mais que eles estudem... Foi indireta? Foi indireta? Eu achei. Foi direta. Por mais que eles estudem, eu tenho certeza que eu acho que eles vão ficar mais seguros ao contratar uma empresa para poder fazer uma coisa para eles. Eu acho que não é nem questão de se sentir seguro, mas é que talvez não tem nem tempo, acho que também para gerir tantas coisas, né? Acho que talvez o conhecimento é muito para você ter certeza que aquele serviço está sendo prestado de forma correta, né? Eu vou contar até uma coisa interessante, né? Quando eu fiz a minha primeira reunião com Maria Clara, cheguei lá e falei assim, eu vou arrasar agora, vou falar de tráfego, falar um bocado de sigla que ela não vai entender, vai ser uma loucura aqui. Ela chegou, não, eu fiz meu site sozinha, eu fiz o tráfego sozinha, eu fiz isso sozinha. Eu falei, rapaz, essa menina é diferente. É diferente. Essa menina é diferente. É diferente. Mas isso foi até um dos porquês, né? A gente te chamou aqui, porque de fato você é essa pessoa, e eu acho que nem todo mundo tem isso, né? O que é tranquilo também, porque assim, não tem como, acho que você ser especialista em tudo, né? Mas eu acho que esse seu conhecimento você já deve ter colocado, acho que talvez seja aquela questão que você fala de não subestime o seu paciente, não subestime o seu cliente também, né? Eu acho que é muito importante isso. E conta um pouquinho, assim, como é que tem sido pra você essa parte de contar com agências de marketing, ou fazer o tráfego sozinha. Quais foram, assim, seus principais desafios dentro do marketing e que agora você tá, talvez, buscando aí algumas ajudas externas? A gente precisa ter humildade, né? A pessoa que faz marketing, que ela tem uma formação, ela estudou para isso. E claro que se você utiliza uma pessoa que tem uma formação e ela identifica o que é importante para você, a chance de você amplificar é muito maior. É porque realmente eu sou muito naturalmente curiosa, mas eu não subestimo de forma alguma as pessoas que são formadas para isso. E eu vejo que quem investe nisso também cresce muito rápido, né? E o médico tem essa questão realmente de ser mais engessado de um modo geral no marketing. Ele não sabe ali fazer o marketing próprio. Eu acho que as empresas de marketing de modo geral, elas suavizam aquilo, né? Elas falam, não, a gente vai te ajudar, e elas entendem o que é a vida do médico. Então, elas trazem, de certa forma, uma leveza para aquele processo, que eu acho que é muito válido. E um ganho junto, né? Então, são duas coisas que ajudam bastante, né? Eu procurei, né, empresas de marketing. Então, assim, eu não fiz nada da minha cabeça. Eu procurei conhecimento, fiz curso. Então, tudo depende realmente, né, de qual é a prioridade, de como aquela pessoa quer ou não investir naquilo, se ela gosta. Eu, como eu falei, sou curiosa, eu gosto, mas tem gente que não quer fazer isso. E delegar isso para alguém que sabe fazer, que entende o que você quer, eu acho sensacional. Perfeito. E você contou um pouquinho sobre infoproduto, sobre o seu e-book que você vai lançar no final do ano, mas você tem, assim, um objetivo maior, talvez fazer uma mentoria, fazer, assim, um curso específico? Já pensou um pouquinho sobre isso? Eu já pensei em mentoria para médicos. Então, na parte da endocrinologia. Porque eu tenho muitos médicos que me seguem, né, que não têm residência em endócrino, mas acabam ali fazendo um papel na sua cidade de um endocrinologista, né, que coloca endocrinologia ali na sua bio, né?
E esses pacientes e esses médicos atendem pacientes com demandas de endócrino, porque eu vejo todo dia no meu consultório nódulo de tireoide, função da tireoide, alteração de prolactina. Então, muitas vezes fica uma dúvida ali que o especialista ele consegue resolver rapidamente, vai beneficiar o paciente, o médico vai sentir mais seguro e a gente tem como amplificar um pouco mais, talvez, essa questão do ganho com a rede social. Mas isso é uma coisa mais para um crescimento ano que vem, de fazer mentoria para médico. A gente vai te ver com certeza em várias redes por aí, né? Com certeza. Eu queria perguntar uma coisa que é bem controverso isso, na verdade. Meu Deus, agora. É uma pergunta polêmica para se fazer e não foi acordada. Ixi, tá bom, vamos lá. De Qualquer verdade, coisa a não gente foi corta. Você fez residência em endocrinologia e a gente tem visto aí cada vez mais, e foi uma coisa que você falou, né? Essa coisa do estudo da medicina, né? Do aperfeiçoamento nas especialidades através de uma educação que não seja tradicional, ou seja, através de uma residência. O que você acha de prós e contras em relação a isso? Você acha que o paciente pode ser bem assistido mesmo por um profissional que, sei lá, tenha uma pós-graduação em emagrecimento, tal qual um profissional que fez uma residência de endocrinologia? Polêmica essa pergunta mesmo. Olha, eu acho que isso já é uma realidade. Eu não gosto de lutar muito com realidades que já estão muito bem firmadas. Mas, claro, que tudo depende da maneira como o profissional vai abordar aquele paciente. Na medicina, a gente não tem como determinar fim. Não é uma profissão de fim, é uma profissão de meio. Então, você não pode garantir coisas na medicina que você não possa cumprir, né? E existe toda uma ética dentro da medicina. Então, você não pode utilizar ideias da sua cabeça. Você tem que usar ideias baseadas em evidências científicas, né? Você precisa ter ética, né, para falar com o paciente, para cobrar do paciente. Então, tudo isso é importante quando você vai oferecer ali o seu serviço médico. É claro que quando o paciente tem uma demanda da endocrinologia, o ideal seria que ele procurasse um endocrinologista, até porque a formação do endocrinologista é uma formação longa que permite com que ele consiga lidar com várias questões ali e identificar coisas que muitas vezes passam desapercebidas por outros médicos, né? E principalmente em relação a doenças, né? O que acontece é que muitos desses profissionais tratam pacientes sem doenças, né? Sem comorbidades. E é muito fácil você tratar um paciente sem doença, né? Você vai melhorar o estilo de vida, né? Mas quando começam a surgir as doenças, você precisa ter o conhecimento. Você precisa saber abordar, você precisa saber levar esse paciente, é muita responsabilidade. Então, realmente, o profissional que ele é mais bem, não é mais bem formado, né? Mas que ele tem a formação completa, com certeza, né, de um modo geral, ele vai conseguir assistir aquele paciente melhor. Mas é como eu falei, é uma realidade que já existe, que já está acontecendo, é completamente fora do controle. Eu não sou aquele tipo de profissional que fica, aquele médico ali sem residência está atendendo, sabe, aquele joguinho ali. Eu acho que isso não funciona. Eu acho que a gente precisa se ajudar, né, utilizar todas as maneiras éticas e técnicas adequadas para assistir o paciente e fazer dessa maneira mesmo, assim, sem preconceito com o outro. Mas claro que realmente o profissional que é especializado para isso, ele, de um modo geral, vai assistir o paciente melhor, né? Sim, perfeito. E eu acho que também tem muito a ver com essa coisa da residência, é tema polêmico sempre, né? Mas você sabe que uma coisa nessa, a gente tem muito cliente na base da gente, a gente tem cliente que atua, né, com emagrecimento e obesidade, que tem residência, que não tem residência, que é endocrinologista, que é nutrólogo, com residência, enfim. Mas o que eu mais identifico, até falando como paciente mesmo, que já passou por vários tipos de profissionais, querendo tratar a mesma coisa. O que diferencia essa coisa de tratar, né, com base em evidência, a dor do paciente. É você diminuir a distância, né? É você estar sempre se aperfeiçoando, porque assim, a residência também não garante nada, né?
A medicina é viva, né? Ela está sempre em atualização. Sim. Uma coisa que no ano passado não era, esse ano já tem não sei quantos estudos que estão falando. Evidência. Diferentes e o profissional que não está se atualizando, ele não consegue tratar a dor do paciente da melhor maneira e diminuir esse hiato, né? Então, acho que essa coisa da distância, né? E tem muito a ver com o médico que é também empreendedor, de diminuir a distância do paciente, entre o paciente e o médico, né? Com certeza. Essa relação fora da técnica, né, digamos, ela é muito importante. Eu diria que ela é quase superior à questão técnica em alguns momentos. Uhum. Porque quando você, apesar de não ter aquele conhecimento ali que um profissional mais conceituado da área tenha, mas você consegue acessar o paciente para ele engajar o seu tratamento que você propôs para ele, você já foi bem sucedido no que você se propôs, né? Então, isso é muito importante, você ter a confiança do paciente. E a confiança do paciente, ela se constrói. Claro que ele vai ali marcar uma consulta com você porque ele se identificou, mas ele está te dando um voto de confiança, ele ainda não deu. Você tem que mostrar ali, você tem que fazer um over-delivery, assim, que eu considero hoje. Diante de tantos profissionais que estão na área, né? Você tem que dar a parte técnica, que é importante, mas você precisa também entender a demanda daquele paciente, o que ele está buscando, o que ele pode fazer, né? Porque muitas vezes os médicos fazem orientações vagas e o paciente não quer fazer aquilo, não está preparado, não tem contexto. Então, tudo isso precisa ser uma percepção do médico também. E tem profissionais que têm essa percepção, que são pessoas mais desenroladas ali. E elas conseguem exercer bem o seu papel. Sim. Com técnica, com ética dentro ali da sua formação. Perfeito. E vem cá, eu vou perguntar aquela pergunta pessoal. Pode ser? Sabe aquela? Aquela que a gente fez? Não? Aquela que a gente não acordou? Da vida pessoal? Aquela que a gente não acordou. Não, brincadeira, brincadeira. A gente tá fazendo várias coisas que a gente não acordou. Que a gente não... Ela comigo, eu com ela. Assim. Não, brincadeiras à parte. Eu queria muito que vocês comentassem como é que vocês se conheceram. Vocês falaram um pouquinho aí, né? Que parece que sua irmã fez uma residência com ela, enfim. Queria que você comentasse um pouco dessa sua relação com a Medconte, né? Como é que foi? Eu acho que entrar na contabilidade. Agora você tá aí quase um pezinho no marketing. Daqui a pouco a gente vai lançar um infoproduto ou mentoria aí, não sei. Vamos ver o spoiler. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Eu comecei na Medconte, acho que foi bem no começo da empresa, né? Porque eu acho que justamente foi esse elo com a Vanessa, né? Eu lembro bem que a Vanessa começou a trabalhar, a gente na residência, dando plantão aqui em São Paulo, e a Carla geria, né, as finanças, eu acho, da Vanessa, e acabou virando justamente, acho que uma demanda, né? Assim, ela enxergou essa demanda dos médicos de modo geral, e acabou que o grupo todo ali da residência meio que entrou junto. E vocês foram o MVP de Carla. Exato. O plano piloto. Que deu certo, e né? Foi o melhor marketing que a gente já fez na vida. Foi eu ter tido uma irmã chamada Vanessa, médica. Porque onde ela vai, ela promove, e ela promove real, porque é uma experiência da vida dela, né? Eu acho que essa coisa de você ter um profissional que consiga enxergar, que é a coisa que a gente falou aqui, tá 2 horas aqui falando, diminuir a distância, né? Você entender qual que é a necessidade do lado de lá, do seu cliente, que também pode ser paciente, é o que faz você ter sucesso de alguma forma. Óbvio que, assim, tem um processo, às vezes, de aperfeiçoamento, um processo de crescimento em conjunto, um processo de mudança, né? Porque o médico, ele vai mudando e evoluindo na vida profissional dele, e isso tem um impacto, seja na contabilidade, na parte tributária, na parte, enfim, financeira e administrativa. Você ter alguém que consiga enxergar, eu não tenho tempo de nada. Eu não tenho tempo de tomar banho hoje. É a realidade de muita gente. Está ali, né? Residência, depois plantão da residência, plantão para se sustentar e por aí vai. Eu preciso, no mínimo, de uma pessoa que eu confie. E que foi interessante, que é o que essa coisa da indicação traz, né? A coisa da confiança. Então, tem muita gente que também já teve muito prejuízo, já perdeu muita coisa em função dessa questão de ir só pela indicação. Mas a indicação, quando você traz algum tipo de confiança e, ao mesmo tempo, você une, né, essa coisa do preparo da pessoa, da formação da pessoa,
que ela consegue fazer aquilo mesmo, ela tem capacidade, ela tem conhecimento daquilo, você identificar um profissional de qualquer que seja a área. Para fazer isso, agrega muito, né? E eu acho que essa parte financeira é uma demanda muito grande da parte dos médicos, né? Sim. E hoje, assim, a maior demanda é justamente nesses períodos de formação mais atribulada, né? Residência, impossível. Às vezes você manda mensagem para o pessoal da Mediconte, assim, às vezes eu não dava nem bom dia, porque não tinha tempo nem de escrever o bom dia. Eu falei, eu tô com essa demanda, e mandava, assim. Então, realmente, o médico, quando ele tem esse suporte, é muito bom. E eu tive até uma lembrança da Vanessa. Acho que no começo ela levava uns cartões aqui. Minha irmã tem empresa aqui, ó. Ela levava nos plantões, no Grajaú. Meu Deus, eu lembrei disso agora. Quem vai fechar no Grajaú? Quem é médico sabe, né? Mas ela tá dando risada, ela não sabe do Grajaú. Ela tá dando risada... Eu tô fingindo a plena. Ela chegava lá no plantão do Grajaú. Aqui, minha irmã tem empresa aqui. E ficava lá, no meio do caos do Grajaú. No meio do caos, ela falou, cansei. E aí a lembrança, né? Essa coisa... Vários assuntos que a gente vai lembrando. Ela voltava chorando. Eu não aguento, meu Deus do céu. Eu não aguento. O que foi isso? Não me contaram que era desse jeito. Não me contaram. Calma, vai melhorar. Aí passava, né? Não melhorava. Saía do Grajaú, ia para outro lugar, não melhorava. E é engraçado que esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai melhorar, e depois piora de vez, depois melhora. E quando você tá naquele looping, né, de passar na faculdade, depois passar na residência, depois residência, você tem a sensação de que não acaba nunca, né? Era o que eu sentia por mim, irmão. Né? Era uma coisa muito impactante. Eu acho que essa é a palavra, looping mesmo. E o médico, ele entra no looping de tudo da vida. Não só dessa parte profissional. Então, como ele está sempre trabalhando muito, sempre pensando no futuro, aí transtorno de ansiedade, tudo, o médico, ele vive ali aqueles prazeres simples, né? Enfim, e acaba se custeando mais aí no processo, porque é aquela demanda de prazer imediato, uma comida, bebida, compras, né? Eu vi isso bastante, assim, no grupo que eu convivi, de um modo geral, né? De todos os grupos, né? Dessa vida em looping mesmo do médico, que eu acho que em outras profissões também tem, né? Mas eu acho que talvez a do médico tenha uma carga horária maior e emocional e de vulnerabilidade, que muitas vezes o paciente está vulnerável, mas o médico está mais vulnerável que o paciente. Então, eu já tive uma situação de plantão na pandemia que eu estava atendendo o paciente na sala de emergência, grave, o paciente estava triste por algum motivo e eu tava mais triste que o paciente. Tipo assim, deixa eu dar 5 minutos aqui pra dar uma choradinha, daqui a pouco eu volto, sabe? Quantos você viu morrer naquele dia, né? Aquela pausa pra chorar, né? Isso! Era uma situação que eu tava sozinha, né? Em São Paulo, moro num apartamento de 29 metros quadrados, sem conviver com ninguém, só indo plantão, gente morrendo, entubando gente. Eu falei assim, aí o paciente triste, eu falei, eu também tô triste, deixa eu dar uma choradinha aqui. Volto já. Mas é interessante porque a gente também vê que esse looping, quem quer, sai. Né? Tem a questão do poder. Eu quero sair daqui. O que eu posso fazer para sair daqui? É me preparando? É procurando um profissional para me ajudar? E o médico consegue sair e ter sucesso, né? Sim. Se você for um observador perspicaz na vida, assim, se você está observando a situação acontecer, você pode ter a chance de agir sobre aquilo. Então, você não pode passar pela vida, acho que como tudo, né? Sem prestar atenção no caminho. Porque, às vezes, isso vai somatizar em sintoma, em problema pessoal. Então, quando alguém me sinaliza isso, aquilo, olha, isso é um ponto, vou observar. Então, a gente começa, na época dos plantões, que eu estava dando muito plantão, eu comecei a observar, eu não estou feliz exercendo o que eu estudei para fazer, eu não estou feliz fazendo medicina. O que é que eu preciso mudar para voltar a ser feliz fazendo medicina? E aí foi marketing pessoal, né? Enfim, cursos, outros. E aí eu retomei a felicidade do que eu estava fazendo. Então, é a questão de você observar o que você está sentindo, o que é valor para você. Isso aqui, por exemplo, eu não vou fazer dancinha na internet, não faz parte do meu perfil. Então, tem certas coisas que não se encaixam, eu não vou fazer. Mas isso aqui eu consigo fazer. Eu consigo me comunicar, eu consigo gravar um Reels, né? Então, assim, tudo depende do que é valor para você e do que você precisa. E falando de Reels, acabou que
A gente ficou 1 hora conversando e vocês nem sentiram, tá vendo? Estavam aí as duas nervosas, agoniadas, mas deu tudo certo, né? E puxando o gancho do Rios, queria que você abriu um espaço, né, para você comentar aí sobre suas redes sociais, dar uma última palavra ali, já pode olhar até para sua câmera aí principal e comentar um pouquinho, né, de onde é que a gente pode te encontrar, né, e fazer uma consulta com você. Perfeito. Eu tô no Instagram, doutora M. Clara Rosas, e lá você vai ver endocrinologia bastante, né, mas muita comunicação também. Eu acho que eu, como médica, eu entendo o meu papel como uma pessoa que vai guiar você na sua saúde. E isso passa além da endocrinologia. Então, eu me considero a médica do paciente, mas o que eu vejo hoje nas pessoas é total desconexão com a sua saúde, como se a saúde fosse algo etéreo. Um dia eu busco saúde. Não, você pode buscar saúde na correria do seu dia a dia. Tem como fazer isso. E eu acho que o meu papel atualmente é esse, né, com os meus pacientes. Então, me segue lá, doutora M. Clara Rosas. Perfeito. Show! Perfeito. E aproveitem também para seguir a gente nas redes sociais, né? @Mediconte, mediconte.com.br. E vamos, em breve, continuar com essa leva de podcasts, porque tá bom demais. Tá gostando? Tá achando produtivo? Tá massa. Tá ficando Como menos diz lá em nervosa? Salvador, tá massa. Tá dando liga. Tá dando liga. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.